Romanos 6, parte 1. Estudo da palavra Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Hoje a gente vai estudar sobre Romanos, o capítulo 6. É um capítulo bem interessante, porque faz com que a gente tenha esse bisturi, sabendo a separação. Capítulo 6, capítulo 7, são os capítulos, assim, na minha opinião, os mais importantes, quer dizer, exceto o capítulo 5, né, que fala sobre a graça, o estabelecimento da graça, mas o capítulo 6 e o capítulo 7 faz uma dissecação da nossa natureza tríplice de ser. Consegue o apóstolo Paulo, como ele era um homem espiritualmente maduro, ele conseguia dissecar o ser humano, o ser natural e o ser espiritual, fazendo essa separação entre um e outro, mostrando as divergências, as lutas, os contrastes. E aí vem o capítulo 8, né, que é a nossa maneira de viver, a maneira de cada filho de Deus deveria estar vivendo, que é pelo Espírito. Então, vamos aqui no capítulo 6, eu estou pela versão NVI, vou usar também a nova Bíblia Viva. Gostei muito da forma como ela traz uma linguagem assim mais, costumo dizer, né, da NTLH, né, mais assim, mais na lata, mais na cara, assim, né, mais incisiva, mas ela fica um pouco mais próximo do grego, já que a NTLH é uma linguagem mais acessível, mas ela acaba perdendo um pouco da profundidade devido a ser uma linguagem de fácil compreensão. Tudo aquilo que é muito fácil de compreender, a gente sabe que ele está mais raso, né? As coisas um pouco mais difíceis de compreender, elas estão nos níveis mais profundos. Mas tudo isso é necessário, porque a gente não nasce adulto, né? A gente nasce criança, e quando é criança a gente precisa, sim, de uma linguagem acessível para a gente poder compreender. Se já é difícil com a linguagem acessível, na verdade, imagina se for uma linguagem mais rebuscada. Aí é que o negócio vai ficar mais calmo, vai ficar grosso, como dizem. Então, capítulo 6 de Romanos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Veja, duas perguntas aqui. É muito interessante, né? Inclusive, ele já fala sobre isso, mesmo usou ali no capítulo 3, vamos relembrar, capítulo 3, do versículo 5 ao 8, isso é um argumento humano que as pessoas mais astutas, elas usam para acusar a graça de libertinagem. Por quê? Então, ele diz assim: mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Então, a ira de Deus vem pela lei, por causa da prática da lei, porque as pessoas não conseguem cumprir. Então, elas acabam dando mais força para o pecado todas as vezes que voltam para a lei. Uma vez que a pessoa não consegue cumprir a lei, o que acontece? Ela está debaixo de maldição. E isso é a ira de Deus contra o pecado. Estou usando um argumento humano, ou seja, isso aqui são coisas, né, que já falaram para o apóstolo Paulo, assim também como falam para o pastor Prince, né, como algumas vezes ele já desabafou. Realmente, né, porque a graça, veja, a graça ela dá liberdade, a graça é o que provê, enquanto a lei exige, a graça provê. A graça diz que a gente tem liberdade em Cristo Jesus. A gente não precisa ficar correndo atrás de batismo, não é? Que a gente não, o batismo nas águas não tem nenhum poder. A graça diz que a gente não precisa estar preso a dízimos, porque tudo é feito pelo amor, então a gente não está condicionado a regras.
a dias de semana e etc e tal. Então, a graça, ela traz uma série de liberdade que a lei, ela condena. Pelo contrário, a lei, ela exige. Mas como exigir de um homem pecador? Como pode exigir algo de alguém que não tem para dar? Não é verdade? Se tivesse, não precisaria Cristo ter vindo, né? As almas se salvariam através da lei. Se houvesse uma lei que pudesse dar a justificação para o homem, certamente Jesus não precisaria ter entregue sua própria vida. Então, ele continua, né, debaixo desse argumento que, vamos dizer assim, recorrentemente a graça acaba sofrendo, né, porque pessoas perguntam, não precisa fazer nada na graça, então, assim é muito fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. Aliás, viver pela fé não é fácil. É uma vida de descanso, porque a gente sabe que não vai depender dos nossos esforços, mas sim da nossa fé em Deus, em Cristo Jesus, na obra dele. Mas não é fácil, porque a nossa natureza humana, ela está ali. E ela fica o tempo todo querendo ver alguma coisa, querendo sentir alguma coisa, querendo tocar em alguma coisa. E a gente, volta e meia, a gente está tendo esse tipo de luta, né, de combate. Então, para não dizer todos os dias, na verdade. Então, é muito fácil para a alma querer voltar para as regras. E quando existe algo que dá liberdade para a pessoa viver sem precisar dessas regras, ela diz, é fácil demais. Isso parece ser muito bom para ser verdade, né? E realmente é. Então, se a minha mentira ressalta a verdade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Olha só, que argumento. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Então, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, por quê? Porque o apóstolo Paulo já ensinou, né, que onde abundou o pecado, a graça superabundou. Então, então vamos praticar mais pecado para que a graça venha abundar ainda mais. A graça venha ressaltar ainda mais. Esse pensamento, obviamente, se a pessoa não conheceu ainda Jesus. Ela realmente ela fala que ela conhece a Cristo, mas ela não conhece, porque esse é um pensamento extremamente contrário à natureza espiritual de um filho de Deus. A gente sabe que Deus, ele não coaduna com o pecado. Deus, ele não participa do pecado. Então, esse tipo de argumento não procede de Deus, pelo contrário, procede do maligno que fica aí com as suas raízes, com as suas setas inflamadas, atirando contra e dando, levando mensagens às mentes humanas que ainda estão ali lutando, né, para sair daquele lamaçal. Ou a pessoa ainda não nasceu de novo, ou ela é um bebê espiritual e está ali ainda recebendo esse tipo de mensagem como se ela fosse verdade, e aí acaba travando uma luta entre ela e Deus, né? Então, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Eu gostaria de fazer essa leitura aqui na NBV, porque ela traz de uma forma bem interessante. O que diremos então? Continuaremos a pecar para que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Nós, os que morremos para o pecado, como deveríamos continuar vivendo nele? O poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. No batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. Então, a gente está constantemente falando aqui que o batismo que verdadeiramente nos salva, o batismo que verdadeiramente nos dá o poder de viver essa vida nova, não é o batismo nas águas. Por quê? Porque se Jesus só tivesse descido ali as águas, e ele não tivesse morrido fisicamente,
como ele poderia ressuscitar e nos dar essa nova natureza? Como ele poderia ter levado para o lugar devido, como o bode expiatório, que era a oferta, né, o cumprimento dessas coisas, a figura dessas coisas do Antigo Testamento, para afastar o pecado do pecador? Como ele poderia nos dar isso? Se ele mesmo não tivesse provado a morte e vencido a morte para que nele nós pudéssemos hoje nascer, não é? Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ou seja, Isaac, você pode ler aí para mim, por favor, Lucas 12, o capítulo 50. Olha só o que Jesus fala quando ele estava ainda em corpo físico, antes da sua morte e ressurreição. Olha o que ele diz acerca desse batismo. No entanto, tenho de passar por um batismo. Estou angustiado até que ele se realize. Veja, olha o que ele diz. No entanto, eu tenho que passar por um batismo. E estou angustiado até que ele se realize. Qual era o batismo que Jesus estava falando? Não era das águas, porque das águas foi o batismo que ele inaugurou o seu ministério. Né? Foi quando ele ressurgiu ali, ele emergiu das águas e veio o Espírito Santo e o selou. O Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba e selou Jesus Cristo, que era a primícia, né, daquilo que aconteceria conosco em Pentecostes. Esse é o batismo que representa para nós, no caso de Jesus, foi ali no Rio Jordão, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. Ele foi selado pelo Espírito Santo. Ele já era espírito, mas ele foi selado, porque recebeu poder para cumprir o seu ministério. Jesus foi o primeiro, e depois de Jesus, nós podemos participar disso também, logo em seguida, após o quê? Sua morte e ressurreição. Então, o batismo que estava afligindo a alma de Jesus, não o espírito, mas a alma dele, era exatamente esse batismo da morte. Era aonde ele iria sofrer fisicamente, morrer fisicamente, para que depois ele ressuscitasse no novo corpo. Se ele não tivesse passado por esse batismo, e é sobre esse batismo que o apóstolo Paulo está falando aqui, veja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, vamos traduzir isso aqui de forma simples. Está dizendo assim o seguinte, olha, você recebeu Jesus, que bom, porque agora você pode participar da natureza dele. Ou para participar da natureza dele e ser salvo, e liberto de todos os pecados, você prefere ser chicoteado 40 vezes, receber 40 chicotadas, levar a cruz pela via crucis, ser pendurado nela, descer ao inferno, e vamos ver se você consegue voltar depois? Será que? Não. Ninguém conseguiu. Apenas Jesus. Então é isso que ele diz. É uma referência, né, à fé. A gente não recebe isso porque a gente fez essas coisas. A gente recebe pela fé. Ora, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nele é feita essa substituição. Então, é substituído o homem pecador pelo homem santo, o justo pelos injustos, entende? Então, é por isso que a Escritura diz: olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Aí, olhando, contemplando a Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Então, isso é a gente, pela fé, a gente se vê em Cristo. Ele trocou de lugar conosco, entende? Ele trocou de lugar conosco para que nós, veja, Jesus não precisava se batizar nas águas, porque ele não tinha pecado para se arrepender. No entanto, ele cumpriu a justiça de quem? Dos homens. E representava ali também os que já tinham morrido e que estavam debaixo da terra. Então, que foram lavados pelo dilúvio, pelas águas do dilúvio, pela a limpeza que Deus fez na terra, através das águas. Então, esse primeiro batismo de Jesus, que foi nas águas, foi um
uma simbologia que Jesus cumpriu aqui dos homens, que representava exatamente aquele dilúvio que lavou a terra da corrupção, mas apenas da carne. Porque as almas, elas foram para o inferno. Jesus estava dizendo que ele ia lá resgatar aquelas almas. Esse batismo prova isso, mostra isso. Olha, eu vou lá, veja, eu estou descendo aqui as águas, eu não preciso me arrepender. Mas aquelas pessoas precisam, aquelas almas precisam e vocês também precisam. Quando ele levantou das águas, o Espírito Santo veio e selou ele como uma garantia que ele não ia ficar lá, que ele ia cumprir o que ele estava dizendo em todo o seu ministério. Essa é a tradução dessas coisas, tá? De forma espiritual. Então, esse batismo aí era apenas uma coisa figurada sobre isso, era uma figura, vamos dizer assim, figura não, é um símbolo do que já tinha acontecido, e ele estava dizendo, olha, eu vou cumprir isso, eu vou, como é que eu posso dizer, eu vou resolver essa situação, pronto, eu vou resolver a situação do pecado. Então não era desse batismo que Jesus estava dizendo que ele tinha que passar, e ele se angustiava muito até que esse batismo se cumprisse. Ele estava falando sobre a morte, o batismo do qual nos renderia a nós. E é tanto que ele diz, se nós formos lá em Lucas 12, veja, ele diz, ele inclusive ele faz a menção de João, quando João Batista fala que ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aqui mais abaixo ele diz assim, olha, o versículo 49, perdão. Lucas 12, 49 e 50, eu vou ler. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Ele está falando de quê? Ele está falando em primeira mão do Espírito Santo, que descerá com fogo, e também daqueles que não receberem, que passarão por esse batismo eterno no fogo do inferno. Ou melhor, no lago de fogo e enxofre. Ele está falando sobre duas coisas. Aqui existem duas camadas, como tudo que Jesus diz, sempre tem muitas camadas profundas de revelação. Aí ele continua falando, ele não para por aí, ele continua. Mas tenho que passar por um batismo, e como estão angustiados. Veja, então, até que isso aconteça, em outras palavras, quando vem esse advérbio aqui de adversativo, né? Essa palavra aqui que dá mas, todavia, entretanto, eu tenho que passar por um batismo. Antes disso daqui acontecer, ou seja, o que está na linha A, no versículo 49, vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas não podia. Por quê? Porque estava aceso nele, o Espírito Santo estava nele, dentro dele e agora selado nele. Mas não estava sobre as pessoas, não estava dentro das pessoas. Então ele precisava passar pelo... Não era o primeiro batismo. O primeiro batismo resolvia a questão de quem estava lá embaixo, mas não resolvia a questão de quem estava aqui em cima. Entende? Então, para ele poder levar esse pecado e ele ressurgir, porque também se ele não ressurgisse, ele iria ficar lá embaixo, então não iria adiantar nada, não é? Então esse batismo das águas foi apenas um cumprimento de uma simbologia, como ainda é hoje, é uma simbologia, não passa disso, é apenas um símbolo. O batismo que verdadeiramente Jesus, ele estava aqui se afligindo, porque ele teria que passar, era a morte, era o batismo da morte. Era o fato de ele ter que romper com a morte, levar o pecado para o inferno e ressurgir sem o pecado. Olha, a alma dele não estava gostando disso. Nem no Getsemane ela gostou, não é verdade? Ela não queria. Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ele orou assim 3 vezes. Veja o quanto a alma dele relutou. E isso porque Jesus era Jesus, né? Agora imagina a gente, não é? Então, a nossa alma, verdadeiramente, ela é apegada a essa vida. É tanto que Jesus disse, aquele que se apegar à sua vida aqui nesse mundo, perderá ela. Ele está falando, se vocês continuarem vivendo pela alma, que ela é apegada ao corpo físico, vocês vão terminar num lugar apropriado, de acordo com a natureza humana. Mas se vocês deixarem esse lado humano e se voltarem para mim e receberem a minha vida, ou seja, vocês não se apegarem mais a esse lado da alma, esse lado físico, mas receberem um lado espiritual, natureza espiritual, ora,
E a natureza espiritual ela não é contrária à natureza física, não é? O apóstolo Paulo não fala sobre isso em Gálatas, nós não temos estudado sobre isso? Elas duas não são contrárias entre si? Então, uma vez que eu dou valor à minha natureza espiritual, eu estou deixando de mão a minha natureza humana. Eu não estou fazendo as vontades da minha natureza humana, entende? Era isso que Jesus estava falando, tá? Ele não estava dizendo que a gente tinha que morrer e que sai carregando uma cruz como a dele, nada disso não. Essas coisas são maneiras que toda nação tem uma expressão, né, idiomática, toda nação tem tipos de expressões idiomáticas, toda nação tem formas de falar. Jesus também tinha, ele estava debaixo, né, de um corpo físico, ele estava dentro de um corpo físico, então, ele veio de uma nação, então ele estava preso ali, aquela forma de falar, aquela forma de viver e todas as suas tradições, tá bom? Então ele diz, né, mas tem que passar por um batismo, e como estão angustiados até que ele se realize. Então é sobre isso aqui, tá? Esse tipo de batismo que o apóstolo Paulo está falando, que até Jesus se angustiou. E vamos ver aqui também Lucas 3,16, está falando sobre a mesma coisa. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Viu? Ele estava falando de quem? João Batista estava dando testemunho de Jesus. Ele estava falando que Jesus iria batizar as pessoas com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio como em línguas de fogo, não é? Para poder queimar, para poder desfazer as obras do maligno, para que o homem agora, através do Espírito, do homem interior, do novo ser, pudesse ter domínio sobre aquela partezinha de nós, né, que é queimada pelo fogo do inferno, que se chama língua. Por isso que nada da Bíblia está sem explicação plausível e justificável. Tá bom? Então, é sobre esse batismo que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá bom? É o batismo, né, do qual nós nos revestimos de Cristo, ou seja, por quê? Tudo isso é pela fé. Ou é pela fé, se a pessoa não quiser que seja pela fé, então ela vai ter que passar por tudo que Jesus passou. A questão é, quem é que vai conseguir? Não é verdade? Ninguém. Essa pessoa teria que passar pelo processo de cumprir toda a lei, viver uma vida toda santa, e depois ninguém conseguiu, só Jesus Cristo. Então, por isso que nós recebemos pela fé. Aí em Gálatas 3, versículo 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Então, veja, o apóstolo Paulo, que também escreveu Gálatas, né, está dizendo, tá vendo? Que quando a gente, isso foi feito, por isso que é pela fé, não é por obras, não é por fazer, mas pela fé. Pela fé a gente recebe Jesus Cristo, e aí a justiça que Jesus cumpriu, ela vem a ser nossa, sem nós precisarmos passar por tudo que Jesus passou. Senão, nós teríamos que passar por tudo que ele passou. E quem suportaria? Quem conseguiria beber o cálice que Jesus bebeu? Passar pelo batismo que ele passou, cumprir tudo que ele cumpriu? Ninguém. Então, é por isso que é pela fé. Porque nenhum ser humano estaria apto a passar pelo que Cristo passou de forma vitoriosa. Entende? É por isso que ele diz que nós nos revestimos de Cristo, nós estamos em Cristo. Essa é a nossa posição diante de Deus. Essa é a nossa posição diante de Deus. Entende? Nós estamos em Cristo. Por isso que nós somos chamados de membros do corpo de Cristo, porque nós estamos em Cristo, como ele diz em Colossenses. Então, quando nós recebemos Jesus, nós recebemos o pacote todo, completo, com tudo. Toda a obra de Cristo, ela é imputada a nós. É isso que o apóstolo Paulo está construindo dentro de nós, nessa carta aqui de Romanos. A justiça que vem pela fé, e não por obras. Porque se fosse por obras, nós teríamos que passar por tudo que Cristo passou. E isso é impossível para o ser humano. Entende? É por isso que a gente precisa receber pela fé. É isso que ele está nos ensinando. Entende? Vocês conseguem compreender o que eu estou dizendo? Portanto, fomos sepultados com ele na morte,
Ou seja, né, essa foi a troca divina, né? Se recebemos Jesus, recebemos tudo. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos tudo. Né? Se não fosse assim, nós teríamos, né, que morrer numa cruz também e passar por todos os seus sofrimentos. Eu até anotei aqui. Ele está dizendo, né, que se a gente nasceu de novo, não tem como. Se a gente nasceu de Cristo, não tem como a gente ter prazer no pecado. Não tem como. Uma vez que nós nascemos de Cristo, não tem como a gente ter prazer no pecado. Pelo contrário, a gente fica confuso, a gente se sente mal. Embora o corpo seja arrastado, né, embora a alma ela tenha esses desejos, mas o espírito não coaduna com isso, o espírito não concorda com isso, porque nós nascemos de novo. E é por isso que existe esse confronto dentro de nós. Se não houvesse nenhuma resistência nossa com relação à prática de coisas erradas, algo de errado estaria conosco. A gente não teria nascido de novo, entende? Só o fato de a gente se sentir mal ou se sentir pesado por uma determinada postura, por um determinado comportamento nosso. E veja, isso é no caso, né, de a gente não se acostumar com as coisas erradas. Tá bom? Então, se uma pessoa consegue se acostumar com com coisas erradas e aquilo não dói no coração dela, então essa pessoa não nasceu de novo. Mas agora, quando uma pessoa nasce de novo, ainda que ela seja bebê, ainda que ela não consiga vencer esse lado humano em determinados aspectos, só o fato da pessoa não se sentir bem com esse lado, com essas atitudes, isso já é um indício, esse conflito, sabe? Será que eu nasci de novo porque eu tô assim, tô assado? Cara, só esse conflito já diz que você nasceu de novo, porque senão nem existiria essa dúvida dentro de você. Pelo contrário, quando a gente vive no mundo, tudo pra gente é certeza. A gente não sabe de nada, mas tudo pra gente é certeza. Né? A gente acha que sabe de tudo, que a gente é dono, é o bambambam, né? Não, a gente está arrasando. E olha, nossa, tem muita certeza, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, quem é você que não sei o que, não é assim? Tô chegando, tô arrasando, tô não sei o que. Não é assim que a gente acha. Mas quando a gente nasce de novo, a gente começa a ter algumas incertezas, a gente começa a duvidar de algumas coisas. Significa que a gente agora faz parte da família de Deus. Então, essas coisas já não é mais tão certas pra gente quanto antes a gente achava que era. Aí começa a vir essa luta, esse conflito entre as duas naturezas, entende? Então é isso. Aí aqui nessa versão aqui, a Nova Bíblia Viva, deixa eu ler aqui logo na... Então, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Ou seja, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, quando Jesus se batizou ali nas águas, ele fez isso por nós, porque ele não precisava. E quando ele provou a morte, ele fez isso também por nós. Porque se Cristo não tinha pecado, ele poderia viver quanto tempo ele quisesse, porque ele não tinha pecado no corpo dele, mas ele também fez isso por nós. Então, essas coisas que Cristo fez, quando a gente recebe ele, a gente recebe tudo isso. É como se nós tivéssemos passado por essas coisas que Jesus passou, entende? A troca divina, essa substituição, ou seja, é o justo, é literalmente o justo pelos injustos. Para trocar exatamente essa troca de lugar, para que nós não precisássemos passar por isso, para que a gente pudesse receber isso pela fé. E isso só poderia ser feito se fosse de forma espiritual, se fosse pela fé, porque se tivesse que ser de forma natural, cada um de nós teria que fazer a mesma coisa que Jesus fez, passar pela mesma coisa que Jesus passou, entende? Mas Deus não é espírito, não foi isso que Jesus disse? O Pai procura verdadeiros adoradores, por quê? Porque ele é espírito. Então, ele tinha essa cartada na manga. É por isso que a gente sempre tem que confiar no Pai. Ele sempre tem uma carta na manga. Sempre. E a carta dele, olha, desbanca qualquer um. Então, esse fato de ser algo espiritual nos dá conexão, nos dá o acesso pela fé. A gente consegue receber sem precisar necessariamente passar por essas coisas. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então Deus deixou muito fácil para a gente. Deus facilitou muito. Porque antes, se nós quiséssemos viver uma vida santa, uma vida verdadeiramente que pudesse tentar, quem sabe, talvez, tateando, chegar a Deus, lembra Levítico, lembra aquelas coisas tudo que os judeus faziam? Aquilo ainda nem era suficiente, porque ninguém conseguia fazer tudo certo, perfeito. Essa era a realidade.
Essa era a grande realidade. E muito pesado, e muito difícil. É tanto que o apóstolo Pedro diz, cara, carga tão pesada que nem nós e nem nossos antepassados conseguiam carregar. Porque realmente é impossível. Depois da queda de Adão, ficou impossível para o homem se manter de pé diante de Deus. Ou não fazer coisas erradas. Veja, o primeiro caso, qual foi o primeiro caso? Um homicídio. A coisa ficou tão séria para o ser humano, que o primeiro caso foi um homicídio. Não bastasse a desobediência de Adão, foi só um pé na porta para o pecado entrar. Ele só abriu a porta, né? Ele abriu não, né? Ele deu uma voadora mesmo, foi de voadora na porta, né? E acabou, não teve mais como fechar depois. Não teve, eu não sei por que eu falei isso, eu falei. Não teve mais como fechar a porta para o pecado. E o primeiro pecado, fisicamente falando, né? O primeiro resquício disso, o resultado disso, foi Caim matar o seu próprio irmão. Olha que tristeza. Imagina para os pais. Que tristeza. O primeiro filho matou o outro. O primogênito deles matou o irmão mais novo. Que dor. Eles já começaram a experimentar a dor de uma coisa tão terrível. Qual é o pai, qual é a mãe que deseja isso para si, para os seus filhos? Isso deve ter doído demais, entende? A gente sabe disso, graças a Deus a gente, né? Tomara que nenhum de vocês tenha tido uma experiência dessa, mas deve ser algo terrível. E essa foi... Oi, Vini? Adão e Eva perderam os 2 filhos ainda por cima. Um pela morte, o outro porque foi condenado, teve que sair fora. Não, mas você acha que eles ficariam felizes em ver Caim ali? Provavelmente não. A dor de saber que um filho matou o outro é algo muito, sabe? Enfim, tá? Então vocês conseguem imaginar, né, o que o pecado é capaz de fazer. O pecado é terrível, o pecado é terrível. Então a NPV fala assim, no batismo fomos sepultados com ele na morte. Na morte. A gente morreu? Não. Entende? Não, a gente não morreu. E nem Cristo morreu ali naquela hora. Quando ele desceu as águas do Jordão, ele também não morreu. Ele não morreu. Então, é uma representação de algo que era maior. Entende? Era algo que não era visível aos olhos. No batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado, ou seja, quando não é assim que dizem nas igrejas, não é? Quando a gente desce as águas, a gente está o quê? A gente está morrendo para o pecado, não é? E quando a gente emerge das águas, a gente está o quê? Ressuscitando sem os pecados. Não é assim que a gente, bem, pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Isso é uma simbologia, isso não acontece de verdade, porque já aconteceu lá em Cristo. É para nos lembrar, né? Para nos lembrar que Jesus Cristo passou por isso em nosso favor. Então, se nós recebemos Jesus Cristo, o poder que vem, aí sim, é o poder do Espírito Santo para nós não andarmos mais naquela velha vida. É o Espírito Santo que faz isso, é o batismo do Espírito Santo, que também a gente recebe, quando a gente recebe Jesus, recebe o pacote completo, tá bom? Tudo que foi feito através de Jesus. Mas vocês vão dizer assim, mas ali em Pentecoste, os apóstolos tinham que colocar a mão e aí, né, sobre as pessoas, impor as mãos e o Espírito Santo vinha sobre elas. Veja, se nós estivéssemos esperando isso hoje, a gente não teria, porque os apóstolos já morreram há muito tempo, né, muitos milhares de anos, e muita coisa já se perdeu até lá. Então, Deus prevendo tudo isso, Deus prevendo que todas essas coisas aconteceriam, ele não deixou que isso fosse algo palpável, algo que precisasse ser assim, porque ele sabia que as trevas corromperia através do espírito do engano as outras gerações, como disse o apóstolo Paulo. Eu sei que depois de mim virão homens perversos, verdadeiros lobos em pele de cordeiro, e vai disseminar a mentira entre vocês.
né, querendo, através de astúcia, distorcer a verdade, inclusive do meio de vocês sairão homens assim também. Ele disse isso pelo Espírito, ele preveu que isso já estava para acontecer. Aí você acha que Deus ia dar esse mole para Satanás? Obviamente que não, né? Então o apóstolo Paulo já escreveu lá, desde lá de 1 Coríntios, ele disse, olha, eu só batizei fulano, ciclano, beltrano, e talvez, quem sabe, se eu ainda me lembro, outro ciclaninho ali da família. Mas, fora esse, eu não batizei mais ninguém, porque Deus não me mandou para batizar, mas sim para pregar as boas novas. Por quê? Aí ele fala aqui em Romanos capítulo 1, e a gente já estudou sobre isso. O que? As boas novas, onde está o poder de Deus é nas boas novas. Então a gente ouve as boas novas, e essas palavras das boas novas, que são as palavras de Cristo, entra no nosso espírito, e isso dá luz para o nosso espírito. Porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, a gente está colocando papar na barriguinha do nosso ser espiritual. Entende? É isso. Então, vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitarão como ele. Então, olha só o que como a NBV traz de uma forma muito interessante. Dá esse entendimento mais fácil. Vocês se uniram com ele na sua morte, ou seja, está traduzindo aqui, está tirando a palavra batismo e está falando morte, porque, na realidade, o batismo que Jesus estava falando era morte, tá? Morte física, tá? Por quê? Porque é através do corpo que a alma peca. Ora, se a alma não tivesse um corpo, ela não seria tangível, na verdade, ela é imaterial. Então, como que ela praticaria as coisas? Então, é necessário o corpo para você praticar nesse mundo físico, para você existir aqui. O que a existência significa? Ela pressupõe o quê? Tempo, espaço e matéria, não é? Então, precisa do corpo para você praticar as coisas aqui no mundo. Sem o corpo não tem pecado. Como é que você vai praticar o pecado se você não tem corpo? Você não existe, não é? Então, se a pessoa não existe, porque para existir tem que ter matéria, tem que ter um corpo, então o corpo, coitado, é que levou a bola da vez, né? Ele acabou sendo vamos dizer assim, aquele procurado ali, né? Que taxa a cara dele ali, né? Procura assim, né? Se alguém faz um delito, né? Causa um delito, uma infração, alguma coisa. Gente, hoje eu tô demais. O que está acontecendo? Enfim, né, gente? Mas não é verdade. Quando as pessoas cometem um delito, quando cometem um crime, não é a cara dela que vai ser estampada ali, né? Procura, assim, então, né? Coitado do corpo, né? O corpo que acaba levando a má fama pelos atos da alma. Aí chega Jesus e diz, olha, o que adianta você entrar? É melhor você entrar na vida, né, com uma mão, maneta ou pernita ou alguma coisa assim, do que você entrar todo com o corpo perfeito e ser atirado no inferno. Mas, na realidade, quem é atirado no inferno é a alma. O corpo se decompõe, não é? É isso que ele está dizendo. Entende? Não interessa, porque o corpo se decompõe. Quem vai ser queimado lá no inferno vai ser a alma. Entende? Porque o corpo ele é orgânico, ele é matéria orgânica. Deus já fez para ser assim mesmo, entende? Então, não é, veja, o corpo, quando Deus fez o homem ali no Éden, lá no início, Deus criou o homem. O que aconteceu? A gente consegue até ouvir uns grilinhos. Não aconteceu nada. O bichinho ficou lá. O que aconteceu? Deus soprou neles, né? Através do Espírito, né? Deus soprou o Espírito, ou seja, deu uma parte ali, uma fagulha, um fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, o corpo sem a alma, ele é um boneco. Ele não faz nada. Então, não adianta a gente só culpar o corpo, porque, né, é muita cara de pau, na verdade. É muita cara de lata, né? Pra gente chegar e dizer, não, é o corpo que faz isso. Não, gente. Não. Jesus estava dizendo, olha, se fosse assim, o que mais tem na igreja? E era um monte de gente tudo como é que se dilacerado, mutilado, sem braço, sem perna, sem olho, não tinha mais nem olho, não tinha boca, não tinha mais nada. Porque o que mais as pessoas fazem é cometer determinadas coisas, e é isso, fosse arrancar. Se isso verdadeiramente fosse físico, fosse de fato. Então, vocês se uniram com ele na sua morte e ressuscitaram como ele ressuscitou. Ora, isso já aconteceu com a gente? Não, com a gente não, mas com muita gente já. Ou seja, quem já estava lá embaixo no inferno, quando Jesus desceu, essas pessoas ressuscitaram. Quem foi passível de salvação. Quem não foi, ficou lá esperando o dia lá do juízo. Mas quem
também foi passível de salvação, como os patriarcas e todos os que estavam lá no paraíso, lá no seio de Abraão, e outros que não eram dos judeus, né, que eram gentios e que eram perversos, que eram pessoas que morreram sem conhecer a Deus e praticavam coisas erradas, porque não conheciam a Deus, e Jesus também fala sobre isso, né, sobre aqueles que sem saber praticaram coisas erradas porque não conheciam o Senhor, eles vão receber poucos açoites, porque eles não conheciam. Então o tempo deles lá embaixo já acabou. Essa é a graça, esse é o favor que eles não mereciam, assim como nós também. Agora, para nós ressuscitaremos quando Cristo voltar. Aí, aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós, se ainda estivermos vivos, quando Ele voltar, então nós seremos transformados, nós receberemos um corpo como o de Jesus. Você vê que foi uma troca? Vocês conseguem ver essa troca? Nós ainda não participamos do corpo glorioso de Jesus, ainda não. É por isso que a gente muitas vezes não sabe o que é nascer de novo, o que aconteceu comigo. Se eu continuo a mesma coisa, você começa a rodar e vê que não tem nada diferente com você. Se você, né, pesa X quilos, você continua pesando a mesma coisa, né? Tipo, você olha assim e fala, cara, o que aconteceu comigo? Eu continuo a mesma pessoa, continuo gostando disso, daquilo outro, não é? Você não sabe, porque foi algo invisível que aconteceu. Invisível aos olhos. Mas não é porque não é visível nem palpável que isso não seja verdade. Porque isso aconteceu pela natureza. A partir desse momento, você nasceu espiritualmente. Coisa que antes você não existia. Espiritualmente, você não existia. Você era apenas uma alma vivente. Agora você é filho de Deus. Dentro aí de você tem um bebezinho espiritual. No momento que você aceitou Jesus, tá? Então, vocês se uniram com ele na sua morte. Ou seja, nós nos unimos com Jesus lá no batismo, quando ele desceu, aí também vamos nos unir quando ele ressuscitar, entende? Ele foi primeiro. E nós, os que fomos, como a Muriel perguntou aí, né, os que fomos morrendo, os que fomos morrendo, que eu digo para Deus, veja, a gente aqui diz morrer, né? A gente diz assim, fulano morreu. Mas se ele está em Cristo, ele não morreu, não. O apóstolo Paulo chama isso de dormir. Sabe por quê? Você já viu um corpo quando ele morre? Não parece que está dormindo? Para Deus é isso. Sabe por quê? Porque você não morre mais. Para Deus, não importa o físico. Você vai ressuscitar num corpo novinho em folha e que nunca mais vai morrer. Não vai envelhecer. Não vai ficar doente. E isso para Deus é o que importa. Tá? A gente não fica vagando por aí, não. Tá? A gente vai agora para o paraíso que está lá em cima. Do terceiro céu para cima. Entende? É lá. Para lá que a gente vai. O paraíso está lá. E a gente não tem conhecimento sobre essas coisas, porque nem mesmo o apóstolo Paulo, que foi arrebatado para lá, não foi lícito para ele contar. Então, as coisas que são lá do paraíso, que são das hostes celestiais, né, do domínio de Deus, da habitação de Deus, ainda não é permitido para a gente conhecer aqui. Mas uma coisa a gente sabe, né? É real. E isso, veja como isso não é fácil. Porque as pessoas aqui no mundo só querem saber daquilo que elas têm um domínio, que elas podem sentir, que elas podem pegar, que ela pode apalpar, que ela pode, né, ver. Entende como não é fácil? É difícil. Viver pela fé não é fácil. É difícil. Embora seja uma vida de descanso, por quê? Porque você sabe que não depende da sua performance, mas dependeu da performance de Cristo. Mas é difícil você receber essas coisas, porque a tua alma, a tua pessoa física, a nossa pessoa física, ela quer sempre pegar. Ela quer sempre sentir o cheiro, ela quer ver com os olhos, entende? Ela quer apalpar. E então é essa luta que a gente tem que travar o tempo inteiro para perseverarmos na fé, entende? Então, vocês se uniram com ele na sua morte, ressuscitarão como ele ressuscitou. Então, né, nós ressuscitaremos. No tempo devido, nós ressuscitaremos. Os antigos, olha só o que significa isso. Os antigos desejos malignos, ou seja, já está falando como algo que ficou para trás, que faz parte do passado. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Viu? Viu essa substituição? Vocês conseguem ver agora mais claramente essa substituição? Então, os nossos desejos malignos, aqueles desejos que a gente tinha de praticar coisas, e a gente sabe que eram coisas erradas, coisas que traziam vergonha e tudo mais, eles foram pregados na cruz. Escrito de dívida que constava contra nós, sobre isso, sobre aquilo outro, as obras da carne, todas as obras da carne, todas elas.
Foram pregados na cruz. Veja, é como o apóstolo Paulo fala para a gente, como ele disse ali no capítulo 4, foi creditado. É como se Deus tivesse nos dado um cartão de crédito em Cristo Jesus, sabe? Um cartão de crédito. Olha, eu acredito para vocês uma vida limpa, santa, pura, através do meu Filho Jesus Cristo. Vocês creem nele e vocês recebem aquilo que ele tem direito. Eu transfiro para vocês. Entende? Ou seja, a minha conta estava zerada no banco. O meu pai foi lá e depositou R$1 milhão. Melhor, muito mais que isso, R$1 bilhão, vai. A minha vida inteira e coisa, enfim. Ele fez com que algo que eu tinha, sabe, que era ruim, fosse superabundantemente maravilhoso. Só que isso não acaba, isso é eterno. Porque ainda que essa vida aqui vá se extinguindo, ainda que a vida, a gente vai envelhecendo, né? A vida é uma contagem regressiva, vida biológica é uma contagem regressiva, as coisas de Deus são eternas. Então, elas não se esgotam nesse mundo, nessa fase da vida biológica. Ela ultrapassa essa fase dessa vida biológica, ultrapassa para a eternidade. É isso que Deus fez, entende? Foi isso que Deus fez. Então é isso que está dizendo aqui, veja, isso é pela fé. Não poderia ser diferente. Então, para Deus, já está feito, já está acreditado. Agora, cabe a nós adquirirmos a idade espiritual madura para que a gente venha acessar a nossa herança. Entende? A nossa herança só é acessada, a gente só passa a ter o domínio da nossa herança, fazer uso da nossa herança, quando a gente adquire a nossa idade adequada. Não é assim no mundo, não é? No mundo, uma criança, por mais, hoje eu estava dando um exemplo para o meu filho, por exemplo, os filhos da Rainha Elizabeth. Eles não nasceram criancinhos? Eles nasceram criancinhos. Se essas crianças tivessem sido tiradas deles, daquela família, enquanto eles ainda eram crianças, e fossem criados por outras pessoas, essas crianças teriam noção de quem eles eram? Não. Para eles não fazia diferença, porque eles eram crianças. Eles iam crescer numa outra realidade, sem saber que eram filhos da Rainha Elizabeth, que eram herdeiros. Vocês entendem o que eu estou falando? Assim somos nós. Se a gente não foi educado na nossa natureza certa, a gente vai viver como escravo, sendo que a gente é filho do rei. A gente é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. E isso começa a partir do momento que a gente nasce de novo. Só que uma criança, ela não tem noção das suas herdades, dos seus bens, da sua vida, enquanto ela não adquire a consciência para se fazer participante dessas coisas. Entende? E essa consciência só vem através do ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É através da fé. Não pode ser de outra forma, porque senão, como eu já disse aqui, é isso que ele está dizendo. Se fosse assim, vocês teriam que passar por tudo que Cristo passou de forma física. E ninguém suportaria passar. Nem os melhores. Imagina a gente, né? Que é meio lentinho para entender tudo, né? E eu estou me enquadrando aqui no meio também, tá, gente? Eu não sou nenhuma alienígena, não. Saio do mesmo lugar que vocês. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz juntamente com ele. Então a gente recebe isso como? Pela fé. A gente vê isso como? Pela fé. Ele estava lá no dia da cruz? Não, né? Ninguém aqui tem mais de 2000 anos, eu espero. Aquela parte que cada um de vocês tem a tendência, olha só, aquela parte que cada um de nós tem a tendência, veja, que tem a tendência de continuar pecando. Como é? Ué, não é a nossa alma com o nosso corpo? Não é a nossa pessoa física? Não é a nossa parte natural? Não é ela que tem essa tendência? Entende? Veja que o que isso aqui é o versículo 6, tá? Na NVB, na Nova Bíblia Viva, a linguagem dela. Veja. Isso daqui são sinônimos, tá? Isso aqui é tudo as mesmas palavras que estão no grego, só que escolheu sinônimos mais avassaladores, vamos dizer assim. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando, foi esmagada. Já foi esmagada. Veja, mas a gente só recebe pela fé. Ela já foi, para Deus já foi.
Entendam, diante de Deus, tudo isso já aconteceu. Agora a gente vai recebendo isso conforme a gente vai crescendo espiritualmente. Então as nossas verdades vão nos sendo dadas. A gente vai recebendo pela fé. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida. Mortalmente ferida. É isso que ele diz. De maneira tal que esse corpo amante do pecado não está mais sob o controle do pecado e não necessita mais ser escravo dele. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que se a gente der atenção para o nosso ser espiritual, a gente não precisa viver mais escravo da nossa própria natureza humana, do nosso querer como seres humanos. Porque agora a gente não é mais só ser humano. A gente agora é filho de Deus. Entende? E a parte que tem poder para vencer esses desejos que ficam borbulhando dentro de nós está no espírito. Não é por força de vontade. A força de vontade, quando a gente mais precisa dela, ela é a primeira a meter o pé. Né? Se não fosse assim, as pessoas... Veja, tem pessoas que conseguem camuflar muito bem alguns pecados, algumas coisas, porque são feitas escondido. Tem outras não. Tem outros pecados que são vistos de cara, né? Assim, logo de cara. Mas isso para Deus não faz diferença. Tanto aquele que está escondido como que está na aparente, para Deus não importa. Pecado é pecado. Agora, por isso que ele deu a nova natureza. Se não fosse através dessa natureza, se isso não fosse necessário, Jesus não precisaria ser trocado, né? Ele ser essa troca divina. Ele não precisaria ser enviado para ser o nosso substituto. Entende? Por quê? Porque o ser humano em si mesmo, como nós temos aprendido, o ser humano em si mesmo, ele não tem poder contra o pecado. Ele não consegue, porque um escravo não tem vontade própria. Ele é escravo. O nome já está dizendo, ele é escravo. O escravo não tem vontade própria. E assim não é com determinadas vontades que nós tínhamos, ou que nós ainda temos, e que a gente não consegue deixar de praticar. Por exemplo, eu era uma coisa simples, eu era viciada em café. Isso é ruim? Depende. Se começar a te dar dor de cabeça se tu não tomar e você ficar naquele desespero, naquele afã, em qualquer lugar, e você... Tudo que nos domina, tudo que tira a nossa liberdade, não é bom. Entende? Então, são coisas simples, porém, são coisas que a gente acaba vendo que são das coisas mais simples, as coisas mais tendenciosas, mais nocivas, a gente não tem poder para vencer, a não ser pelo Espírito. O Espírito, o nosso ser eterno, sim, tem poder para vencer essas coisas. Mas se a gente depositar confiança nele, se a gente alimentar ele, entende? Se a gente olhar pelos olhos do Espírito, entende? Se a gente viver pelo Espírito, então nós vamos vencer, andar vitoriosamente sobre essas coisas. Mas se nós estivermos apenas no campo do eu faço, eu posso, eu, não, a gente não vai conseguir. A gente vai ficar lutando, a gente vai ser hipócrita, mas a gente não vai conseguir. Entende? E isso para Deus é perda de tempo, porque Deus está dizendo, olha, eu já fiz. Está cumprido no meu filho. Agora vocês andem nisso. É isso aqui que as Escrituras estão dizendo. Já está feito em Cristo Jesus. A gente não precisa viver mais obedecendo a esses desejos, porque agora a gente não é só isso. A gente não é mais apenas uma alma vivendo num corpo. A gente é espírito. E o poder está no Espírito, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento do nosso espírito. O nosso espírito, estando cada vez mais forte, ele vai comunicar essas coisas à nossa alma de forma natural. Ou melhor, sobrenaturalmente natural. Entende? Isso vem do espírito, que é sobrenatural, e desaba na nossa alma, que aí sim se transforma em algo natural. Entende? Os frutos do espírito, por exemplo, o domínio próprio. Isso vem do espírito. Mas quem usufrui? A nossa alma. Aí a nossa alma vai dominar sobre o nosso corpo. A gente vai dizer, não, você acha que o corpo vai... A não ser que a gente tenha aquela doença, né, que faz a pessoa se mover sozinho, mover a mão, não é. Tem uma doença aí que faz a mão ir lá sozinha. É muito incomum, mas, assim, é muito difícil, é muito raro. Mas, então se a alma controla o corpo não vai. Olha, se eu não quero, por exemplo, ir até o meu portão, eu não vou, meu corpo não vai me levar contra a minha vontade, horas. Não vai. Eu só vou levantar daqui e vou para lá se eu quiser. Então, se eu não quiser, minhas perninhas vão continuar aqui. É isso que o Senhor fala. Entende?
Então o espírito, ele precisa dominar sobre a alma para que a alma domine o corpo. Entende? É por isso que o apóstolo João diz, desejo, né, que você prospere, assim, tudo vá bem para você, que você prospere como a sua alma prospera. Porque ele estava dizendo o seguinte, olha, essa pessoa estava tão crescida espiritualmente que a alma dela estava prosperando. A alma dela estava num nível elevado. Então, como um ser humano, estava sendo um ser humano exemplar. Veja, isso não foi acidentalmente? Foi acidentalmente. Foi a alma que conquistou isso? Não, ela recebeu. Entende? Ela recebeu de onde? Do espírito. Então, um espírito crescido, um espírito maduro, ele impera governo sobre a alma. E assim o corpo é santificado. É tudo de dentro para fora. O poder emana do espírito. A parte que veio de Deus. Então, ele diz, né? Não está mais esse corpo, né, amante do pecado, não está mais debaixo do controle do pecado. Não é mais o pecado que domina a gente. E não necessita mais ser escravo dele. Como antes. Porque antes a gente estava no mundo sem Deus e sem esperança. A gente podia se dominar? Não. A gente nem sabia que podia. A gente nem sabia que podia. Mas hoje a gente não está mais a lavanter, igual Deus criou batata. Não, a gente agora é filho de Deus. A gente é filho de Deus. Dentro de nós, ou melhor, nós somos agora um ser espiritual. Se a gente crescer com essa consciência, a gente vai fazer a coisa certa, na hora certa. Entende? Isso é poder de Deus. Isso não é mero acaso. Isso não é mágica. Isso é o poder de Deus, operando em nosso ser. Então, quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. Ou seja, se a gente morreu para o pecado, como é que a gente vai andar neles? Como é que a gente vai viver neles? Mas isso daqui só se dá por uma consciência espiritual. Entende? É com a consciência do espírito que a gente vê essas coisas de dentro para fora. A gente vê, não, eu não preciso mais andar nessas coisas. O poder para eu vencer esses vícios e todas essas vontades que me levam à vergonha, à afronta e tudo mais, está em Cristo. Eu nasci de Cristo. Eu sou fruto de Cristo. Então o poder dele está em mim. E a Escritura me diz, cada parte da Escritura me dá uma parte dessas armas das quais eu vou usar nas minhas batalhas espirituais. Veja que nas Escrituras tem tudo. Tem sobre cura, tem sobre prosperidade financeira, tem sobre família e comportamentos e tudo mais. A Bíblia tem remédio para tudo. Essas são as armas da nossa milícia, da nossa batalha espiritual. Mas se nós não crescermos nessas coisas, nesse conhecimento da graça e do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai continuar vivendo da mesma forma que vivia antes, escravo das mesmas coisas. Porque está faltando o quê? Está faltando o governo do Espírito. E o Espírito, ele só governa através da palavra. Então, quando vocês morrem para o pecado, libertam-se de todos os seus atrativos e do seu poder sobre vocês. E visto que morremos com Cristo, cremos que participaremos da sua nova vida, da sua vida nova. Então, vou voltar aqui para a NVI. Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá? No versículo 6, que ele fala, pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, nosso velho homem é o quê? A velha vida em Adão. É esse nosso ser aqui, ó, físico, composto por alma e corpo. Antes da gente nascer de novo. A gente vivia debaixo, né, dos nossos conceitos, das nossas vontades, dos nossos quereres, que nem sempre nos conduziam para coisa boa. Mas agora, a gente não precisa mais viver escravo dessas coisas. Porque agora a gente sabe que a gente nasceu de Deus. E se nós alimentarmos esse ser espiritual vai emanar poder para que a gente faça as coisas que devem ser feitas. Entende? A gente aí não vai fazer a vontade da nossa carne, a vontade da pessoa humana. A gente vai acabar fazendo a vontade de Deus. E sem esforço, por causa dos frutos do Espírito. Pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, né, a nossa velha vida em Adão, como está aqui na minha notinha de rodapé, a nossa velha vida em Adão. O que é a velha vida em Adão? É o nosso ser natural. Não é? A gente primeiro não nasceu do nosso pai e da nossa mãe?
é esse ser natural. Todos nós viemos primeiramente de Adão e Eva. Né? Ou seja, está falando que é da vida física, vida natural. E depois nós nascemos de Cristo. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, essa parte natural, foi crucificado com Cristo. Viu que é pela fé? Vê que é a substituição, mas isso a gente recebe e vê e se vê nisso pela fé. Isso não a gente não precisa, gente, tá? Ser pregado na cruz, não, tá bom? Eu não precisa descer ao inferno, ressuscitar. Não, nada disso não, tá bom? Isso é pela fé. A gente olha para Cristo, a gente diz, não, eu estou nele. Ele pagou no meu lugar. Foi essa sacada de Deus, foi esse o grande plano de Deus que estava oculto de toda a criação, até a vinda de Cristo, até ele revelar todos esses mistérios ao apóstolo Paulo. Somente o apóstolo Paulo recebeu a plenitude desse projeto, desse plano de Deus. Os outros receberam um pouco aqui e outra acolá. Eles cresceram espiritualmente, mas não receberam a plenitude da sabedoria acerca dessas coisas como o apóstolo Paulo. E quem dá testemunho disso é o apóstolo Pedro. Ele fala sobre isso, né?